fechando. Então, daqui a pouco a gente vai passar as redes também dela para vocês seguirem, acompanhando aí o dia dela, principalmente quando ela tá no Samuca, ela fica colocando lá um bocado de foto no Instagram, eu fico acompanhando tudo. Então, professora, seja muito bem-vinda. Estamos aqui fazendo esse encontro, né, em nome da Olga. E só para reforçar ainda mais, gente, a professora Ellen, ela está no quadro dos professores, dos docentes, tanto do nosso curso que a gente está abrindo, que é para o gerenciamento de leitos, quanto também para o nosso curso de gestão hospitalar, tá? Então, professora, por favor, o momento é seu. Quero que você se apresente. Deixa eu só te perguntar antes. Quando Sim. você for colocar a apresentação, vá aqui nessa setinha verde, tá tranquilo? Uhum. Sim, sim. Pronto. Deixa eu só Agora abrir o aqui. momento é seu e aqui eu vou ficar muito à vontade para te perguntar também um monte de coisa, viu? Aham. Pronto, novamente Certo. seja bem-vinda, o espaço é seu. Muito obrigado pela presença. Agregado. Deixa eu botar aqui compartilhar. Que não é muita coisa, não. Todos visualizam? Pronto, aqui sim. Uhum. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Né? A Eduarda me convidou para estar falando um pouquinho desse nosso processo, né? De linha de cuidado, integração nos níveis de atenção, os desafios, né? Para a continuidade assistencial. Vou só me apresentar um pouquinho. Deixa eu passar aqui, passei. Né? Minha formação, sou enfermeira pela Unijorge, eu tenho 16 anos de formada, sou intensivista por especialização, né? Pela UniFTC. Comecei a especialização antes ainda de terminar, que era permitido na época, né? Terminar a graduação no último ano. Atuo há mais de 15 anos em situações de emergências médicas, né? E como docente, né? Na UTI, na emergência e docência. A docência normalmente adentrou a minha, como posso dizer assim, jamais imaginar, né? Como eu disse uma vez em uma prova de seleção para docente, caiu que nem paraquedas, porque eu jamais imaginava ser docente. Como um convite de um colega de sala, por isso que eu sempre digo aos alunos, o primeiro processo seletivo começa em sala de aula. Um grande amigo meu que ministrava aula, né, em curso técnico, na época era permitido estudante de enfermagem, sob supervisão de um enfermeiro, ministrar aula, né, para nível técnico, com a supervisão do enfermeiro responsável. E eu caí de paraquedas literalmente, né? Como docente, como forma também de angariar um dinheirinho, né? Porque estudante, a gente sabe que a gente sofre, né? E aí, alguns empregos que eu conseguia na época para a faculdade, iria comprometer minha graduação, e o meu foco era a graduação, terminar a graduação. E por isso que eu comecei normalmente na docência. E me mantive na docência desde o primeiro dia de aula até o momento. Na assistência, eu tive um momento de entrar, sair por conta mesmo de especializações. A última vez que eu tive me afastado da assistência, porque estava comprometendo, foi o período de mestrado, né, e período de ser docente, então muitas vezes plantonista, não dá para, né, fixar em si. Na docência, já que você já está na área, você tem que aproveitar as oportunidades. Eu sou muito oportunista. Fiz mestrado, né, em educação. Hoje em dia, sou enfermeira intervencionista do SAMU de Salvador. Né? No período da pandemia, eu retornei para a assistência, mas não retornei para a assistência intra-hospitalar, porque eu sempre trabalhei intra-hospitalar. Retornei para o APH, que foi um novo mundo. Por isso que eu digo assim, profissional, eu sou do tipo de desbravar novos ares, novos locais, porque a nossa profissão muitas vezes, né, exige isso. E surgiu a oportunidade em 2020, né? Sempre trabalhei em emergência, sempre trabalhei em UTI, mas intra-hospitalar. Surgiu a oportunidade, um grande amigo também indicou, fiz essa seletiva, passei e fui cair nesse mundo do APH, que é um mundo literalmente que particularmente estou adorando, né? Já estão 6 anos já 5 anos nesse processo, no SAMU de Salvador.
Hoje sou também docente e coordenadora assistente da UniFTC, que a gente se reencontrou, né, eu e o Edu, que a gente já teve contato em outra instituição. Realizo cursos de capacitações profissionais para empresas, hospitais, clínicas, estudantes de forma geral. Então, normalmente a empresa fio serviços profissionais, já trabalho com isso. E uma outra área também, né? Que é por isso que eu digo sempre, nós temos que estarmos abertos, né? Que veio que é a questão de mais uma extensão do APH, que é o transporte aeromédico, né? Sou enfermeira ferista da empresa Abaeté, né? E aí estou me aventurando nesse APH, né? De transporte aeromédico que está sendo novo, né? Eu tenho experiência na área, então transportar paciente, tenho experiência, mas transportar lá em cima, né? É um novo mundo agora, é mais um leque que nós temos para a enfermagem, certo? E a gente vai estar falando um pouquinho, né? Vocês podem tirar dúvidas, Edu, você pode ver aí se tiverem dúvidas, né? Digitadas, algo desse tipo, para sanar a Pronto. dúvida de vocês, certo? Eu vou só mostrar essa imagem aqui. Basicamente, vamos ficar com ela, né, nesse nosso bate-papo. Quando nós falamos em linha de atenção, primeiramente vocês têm que recordar, né, e lembrar que a linha de atenção são os níveis de três, né? Atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. E todas elas estão integradas, né, seguindo o nosso sistema único de saúde, o SUS, certo? Onde aonde, dependendo da necessidade, se vocês recordarem, né, um pouquinho, o SUS, ele mantém os seus princípios, né, de integralidade, equidade, é, e a questão também de universalidade. Então, uma pessoa, né, um usuário desse SUS que normalmente necessite, dependendo da onde ele adentre, da onde vai ser a demanda espontânea normalmente dele, vai haver uma necessidade dependendo da necessidade que ele precise, ele vai ser regulado, né? Creio que vocês escutam muito essa palavrinha chamada de regulação ou sistema de regulação, certo? Nós hoje aqui vamos falar Bahia, nós temos dois sistemas de regulação, o sistema de atenção primária, que é vinculado à prefeitura, né? Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Salvador, e nós temos a Central de Regulação Estadual, a SER. Lembrando sempre que nós temos, a nível de atenção primária, as unidades básicas de saúde, né? Nós temos vinculados algumas unidades de UPA, né? Em Salvador, a maioria das UPAs, elas são unidade de pronto atendimento, a maioria delas são vinculadas ao município de Salvador, mas temos três delas, que é a UPA do Cabula, UPA de Paripe, e está faltando um, que eu esqueci agora, que é vinculada ao estado da Bahia, certo? É uma UPA, mas porém é vinculado ao estado da Bahia, certo? E nós temos a rede de atenção domiciliar, todo esse suporte que normalmente se agrega. E a nível secundário e terciário do município de Salvador, nós temos, hoje em dia, o Hospital Municipal, que é nível secundário e nível terciário. Está com o projeto, né, que já está bem, eu até passei essa semana, voltando de uma ocorrência, a maternidade, né, da prefeitura. Tá toda lindona, pelo menos pela parte externa, né? Que vai chegar também para nível secundário e terciário, só com foco em quê? Saúde da mulher, né? Obstetrícia. No estado, nós temos, né? Como disse a vocês, os três níveis. E nós temos a UPA, só que é vinculado ao estado. Nós temos níveis secundários, hospitais especializados, e tem o nível terciário, que são os hospitais gerais, né? Daqui da Bahia, né? Salvador. Então, quando você, normalmente, dependendo do paciente, ele adentra em uma dessas unidades, ele vai, conforme a necessidade do paciente, se, por exemplo, um usuário comparece à unidade básica de saúde para rotina, exames e tal, ele necessita de realização de exames, desse exame para triar um diagnóstico, né, para uma consulta com o especialista. Ele será encaminhado por via regulação, é feito todo um processo, aquelas marcações, né, que normalmente se tem,
e vai ser encaminhado para, né? Esse paciente adentra, esse usuário necessite, né, adentra uma UPA, e que ele necessite de uma condição maior, né, de atenção secundário terciário, porque a UPA ela é limitada, né? Então, a UPA, por exemplo, tanto a nível de tamanho, como a nível de exames, né? E equipamentos para esses exames. E não tem os especialistas. Então, por exemplo, é só para vocês entenderem uma situação normalmente real. Um paciente foi um usuário, né? Foi a uma unidade básica de saúde como rotina fazer a consulta com o médico clínico dele. Chegando na unidade básica de saúde, ele começou a se passar mal. Sentir-se mal, dor na nuca, uma crise hipertensiva. Nessa crise hipertensiva, ele começou a apresentar algumas alterações, né? De dificuldade de fala, hemiparesia de hemicorpo à esquerda e algumas complicações, onde foi, né, a unidade básica, por ter uma equipe, querendo ou não, tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fizeram o primeiro atendimento, né, básico desse paciente e acionou o serviço de urgência móvel, que é o SAMU, viu? Não é a SAMU, não, pelo amor de Deus, é macho, eu brinco sempre que é macho. É o SAMU, né? Para a nível de a médica, né, do local, ela solicitou ao serviço móvel de urgência, porque o paciente deixou de ser um paciente ambulatorial, né, que a unidade básica ele é ambulatório, e passou, normalmente, devido à necessidade dele, passou a ser um paciente de uma urgência e emergência. Então, nós fomos acionados, então, normalmente, o pessoal profissionais da unidade básica, aferido pressão, glicemia, feito todo o protocolo normalmente inicial. A médica houve a necessidade de que esse paciente precisa ser removido. Aqui foge da minha competência, né? Ligou para o serviço, para a Central de Regulação do SAMU, aqui de Salvador Nosso, fica ali no Palmiúdo, né? Onde nós temos um serviço de 24 horas, onde a médica passou, onde inicialmente se atende um TARM, né, que é o técnico normalmente de radiooperação, que ele normalmente ele que recebe essa ligação, onde ele normalmente encaminha para o médico regulador, esse médico regulador vai conversar com o solicitante e de conforme a necessidade, ele vai acionar qual unidade que irá prestar assistência a esse paciente, né? Então, assim, não sei se vocês sabem, nós temos o serviço móvel, né, de urgência emergência SAMU, nós temos duas modalidades de atendimento: unidade de suporte avançado, que é composto por condutor, socorrista, médico e enfermeiro. Em algumas, inicialmente aqui em Salvador, foi criado, tinha o técnico de enfermagem, o quarto componente, né? Com o passar dos anos, só realmente porque pela legislação, né? Pode ter o técnico tripulando a unidade, mas em Salvador hoje em dia nós temos só médico, enfermeiro isso, e o condutor socorrista, e a unidade básica de saúde, que é composta pelo condutor e um técnico de enfermagem, que é nível básico. Dentro disso aí, o médico tria. Então, o que que eu vou acionar? Lembrando sempre que, por ser unidade básica, o nome já está dizendo de saúde, normalmente a triagem, se vocês lembrarem, né, a escala de classificação para atendimento é um paciente normalmente verde a amarelo, mas aquele amarelo, 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 amarelo. Vermelho, amarelo para vermelho é de avançada. Como esse paciente estava com sinais característicos de um acidente vascular, né, encefálico, vulgo derrame, vulgo AVC, foi acionado que ele é classificação vermelha, foi acionado a unidade de suporte avançado para o local. Chegando normalmente no local, a equipe normalmente atendeu, realmente confirmou a suspeita, que até então nós não podemos confirmar, a suspeita devido aos sinais clínicos desse paciente, que eram realmente AVC, e que o paciente estava dentro de um protocolo, né? Hoje nós temos normalmente para algumas situações, AVC, infarto, nós temos protocolo, então a gente segue uma ritualística, como nós falamos. E dentro do protocolo da AVC nós temos 4 horas e meia para atendimento, para até supostamente haver necessidade de trombolizar. O paciente foi regulado pela Central de Regulação do SAMU, que é vinculado à prefeitura, para uma unidade
terciária, que é o quê? Um hospital. Hoje, em Salvador, né? Eu não vou falar de outras cidades, mas que Salvador, que é a nossa realidade, nós temos hospitais gerais com suas especializações. Nessa situação do AVC, nós temos o Hospital Municipal de Salvador, que é da prefeitura, nós temos o que é referência, Hospital Geral Roberto Santos, que é referência em acidente vascular encefálico. Lá se tem uma UTI específica, somente para tratamento de AVC. Nós temos o Hospital do Subúrbio, né, que normalmente se trata. Então, para AVC. Ah, mas o HG é no Hospital Geral? É. Só que é hospital com foco em traumas. Tudo vinculado a traumas, o foco é o Hospital Geral do Estado. Mas nossa situação. Então, para vocês entenderem que quando eu tenho o paciente ou a vítima, ela tem uma necessidade, quando se faz para a regulação, a regulação ela é importante para fazer essa triagem. O que que o meu paciente tem? Qual é a suspeita dele? E aí, normalmente, é feita essa triagem. Para esse paciente, devido ao local, foi regulado para o Hospital Geral Roberto Santos, porque é um hospital de referência. Mas poderia ir para o municipal? Sim. Poderia ir para o subúrbio? Sim. Por que que eles atendem? Por ter especialistas neurologistas, cirurgião neuro, né? O neurocirurgião, e ter, normalmente, exame de nível terciário, tomografia e local para ressonância magnética, que são, principalmente a tomografia, é o exame principal, eu digo assim, divisor de águas, no caso, que vai realmente definir se é um AVC, qual tipo desse AVC, né? Esse paciente vai precisar, se for um AVC isquêmico, estiver dentro da janela, o que é dentro da janela? 4 horas e meia, né? Que esse paciente normalmente apresentou, foi visto bem. A última vez que foi visto bem, esse paciente está dentro de 4 horas e meia, ele está dentro do protocolo de AVC. Me esqueci também de dizer Hospital Metropolitano, porque ele é mais novo, né? O Hospital Metropolitano também é, né? Mais novinho aí, que foi normalmente inaugurado. Então, assim, esse paciente foi, a gente adentra o hospital já como protocolo AVC, a palavrinha é essa, né? A frase. Protocolo AVC é dada uma urgência e prioridade para esse paciente, por exemplo, fazer uma tomografia, porque ele que vai confirmar se o paciente tem ou não realmente AVC. Confirmado esse AVC, é o paciente que está dentro do tempo do protocolo de 4 horas e meia, é um paciente que tem critério de inclusão para fazer uso de trombolítico, se for AVC isquêmico, né? É feito o uso de uma medicação para fazer a quebra, né? Desse trombo, coágulo que está lá no vaso, obstruindo, provocando essa isquemia. Então, esse paciente, ele será contemplado, ele faz parte, ele está dentro do critério de inclusão ou dentro do critério de exclusão. Se ele está apto ou não, isso vai ser uma decisão. Estando apto ou não, ou o paciente confirme, o paciente provavelmente vai permanecer naquele hospital. Por quê? Eu não posso retornar ele para a unidade básica. A unidade básica é nível primário, é nível ambulatorial. É uma vítima, é um paciente, é um usuário que vai haver uma necessidade dele ser assistido, né? E aí já é um grau de complexidade. É um paciente que precisa de unidade de terapia intensiva, né? Tanto no pré-trombolítico como no pós. Da mesma forma, se esse paciente não é um AVC isquêmico, mas é um AVC hemorrágico, está sangrando, né? Então esse local está apto normalmente para recebê-lo. Tem neurocirurgião, se houver necessidade de fazer uma cirurgia neurológica, então é um paciente que requer uma atenção normalmente maior, né? Então, só para vocês entenderem um pouco sobre a questão, por exemplo, via, né, a nível de regulação. Ah, a vítima é um atendimento primário. Nós atendemos através do SAMU na residência, na clínica, aonde essa vítima normalmente estiver. Eu preciso muitas vezes de apoios, sim, muitas vezes, né? Dependendo do local, eu preciso remover essa pessoa. Então, muitas vezes, quando a pessoa, por exemplo, o SAMU, né, que a gente está falando dele aqui, só para vocês entenderem, liga e o pessoal muitas vezes reclama. Ah, fazem muita pergunta. Toda hora pergunta, em vez de mandar logo. A pergunta é necessária para fazer essa triagem. Se o médico, né, regulador, ele não está na cena, alguém está falando com ele, né? E a gente precisa muito bem que, infelizmente, gente, acontece essa questão de trotes, né?
você ter situações como ainda acontece. A última que eu tive foi tem mais ou menos 3 meses. Eu brinquei até com o condutor, é porque a gente não lê, a gente fica tão focado na, na ocorrência que a gente acabou de esquecer de ler, né? O nome do paciente, idade e tudo mais, né? A gente foi acionado com um trote, 2h pouca da manhã, né? Aí você, poxa, a pessoa liga, faz isso mesmo. E aí, normalmente, de um incêndio. Teve incêndio em um apartamento e a vítima se jogou do segundo andar. Pronto, eu disse pronto. Lama, né? Vítima caiu, deve estar com TCE, para a caixa de fósforo. Incêndio, deve ter bombeiro, deve ter todo mundo lá. Esses são os apoios, viu, gente? Porque muitas vezes a gente necessita de um apoio de suporte. Então, por exemplo, o SAMU, ele não adentra o local com chamas. Primeiro, o bombeiro chega, é acionado para apagar seu fogo. Segundo, acidente na Avenida Paralela. Acontece muito, principalmente às quintas-feiras. Quintas-feiras você tem um texto histórico em Salvador, onde acontece o famoso pega, acha, né? E muitas vezes tem acidentes, né? Então, assim, por exemplo, um desses rapazes, né? é, fazem esse pega, o carro descontrolou e bateu num poste. O SAMU é acionado, irá, mas a gente só pode adentrar a cena ou pelo menos tocar para intervir. Na vítima, teve que chamar a Coelba, porque o carro abraçou o poste, né? Então, assim, tem risco de descarga elétrica, certo? E foi chamado bombeiro porque estourou, né, o tanque de combustível, então espalhou. Bombeiro para isso. Por último, veio a gente. A gente já estava na cena, mas tinha que esperar cada um, né? Coelba desligar a rede de energia, bombeiros dar um jeito, provavelmente, para não ter risco de explosão, porque senão não vai ter nenhum socorrista, não vai ter nenhum bombeiro para socorrer ninguém, né? Se a gente adentrar normalmente a cena, e esse é uma das prerrogativas, a segurança normalmente da cena. Então, se eu precisar de apoio, a via pública, Polícia Militar. Ah, acidente em nível de carro, Trânsito em Salvador. Eu preciso normalmente resguardar, né? Se for em vias normalmente de estrada, eu tenho Polícia Federal e aí vai, conforme a necessidade. Então, assim, o paciente for atendimento primário, ele normalmente será depois que a gente atender, se for realmente de atendimento avançado ou básico, vai passar informação para o médico regalador que está lá no Palmiúdo, na central, e ele normalmente vai triar. Conforme a necessidade, né, dessa vítima, ele será regulado, né? Então, só para vocês entenderem, tive uma ocorrência onde foi acionada uma queda do segundo andar de uma vítima de 20 e poucos anos, né? A gente brinca logo, é lama. Quando chega na cena, realmente a vítima não caiu do segundo andar. O pessoal do prédio, que era de poder aquisitivo alto, não queria que esse rapaz ficasse deitado na calçada desse prédio. E aí chamou o SAMU. Só que o bonito, ele realmente não se jogou de segundo andar nenhum, só que ele foi espancado. E devido a esse espancamento, né, não estava com TCE, estava lúcido, orientado, só que a gente percebeu na região dorsal dele que ele tinha, como posso dizer, algum objeto, tipo Fanta, barra de tubo, de metal, que ele, as costas deles realmente estavam bem maltratadas, né? E como o médico falou, precisamos regular para um hospital, não posso levar para uma UPA, porque além do raio-x, a UPA só tem raio-x e ultrassom, viu, gente? Muitas vezes só mesmo raio-x. Eu preciso de, além do raio-x, eu preciso de uma tomografia para esse rapaz, porque as costas dele estavam com marca, né? Dessas lesões, dessa paulada, parecendo se for taco, né? De tipo beisebol, uma fanta, um tubo de metal meio redondo, que era meio redondo. E as costas dele estavam com característica. Então, assim, eu preciso levar devido à necessidade. Ele estava bem, estava andando, estava. Só que, quais repercussões que poderiam ter? Então, esse paciente foi solicitado um hospital nível terciário, porque ele teve essa lesão e realmente confirmou. No exame clínico, não apresentou nada, mas no exame de imagem, ele apresentou um pneumotórax. Discreto ainda, mas tinha um pneumotórax em base pulmonar. Então, imagine se a gente regula esse rapaz para uma UPA, que é só ver raio-x, nenhum osso quebrado, mas não, talvez não detectasse
esse pneumotórax, por exemplo, que na tomografia saiu. Ele iria ter repercussão, professora, teria, mas ia demorar um pouquinho mais. Então, muitas vezes, a regulação ela é importante por causa disso. Você precisa saber para onde e que nível levar. Em relação ainda ao SAMU, eu preciso saber qual unidade que eu tenho para estar ofertando. Nós temos no SAMU hoje em dia a motolância, né? Então, em número de par, dois profissionais de nível técnico que são acionados, porque a moto ela chega muito mais rápido que a ambulância, então, por exemplo, horário de pico, horário de engarrafamento, eles conseguem passar. A ambulância, nós temos, infelizmente, hoje em dia, gente, uma cultura, né? Nós não somos educados no trânsito, onde pessoas fecham a ambulância, quer ganhar vantagem perante a ambulância. Tem um motorista que abre, vê o outro, coloca. Ele quer. O brasileiro tem estigma de ter, como eu posso dizer? Criar vantagem, sair ter vantagem para tudo, né? Então, a gente tem as motolances, que são o número de pares, são 12 profissionais de nível técnico que eu falei. Conforme a necessidade, eles irão atender e eles levam também material para, só que ele tem uma limitação, ele não remove. Eles atendem de imediato, conforme eles chegarem na cena, eles serão os primeiros a dizer, né, para o médico regulador, está lá no palmiúdo, ó doutor, preciso de um avançado, ó doutor, preciso de mais uma básica ou duas básicas, porque dependendo, né? Então, eles atendem, mas não removem. Faz o primeiro socorro, faz toda assistência. Na sistema básico, né? Suporte básico de vida, que eu falei a vocês que é o técnico e o condutor. Nós temos também a avançada, como já foi dito, médico, enfermeiro e condutor. E nós temos o suporte. A rede de atenção de urgências em Salvador não é só para Salvador, é Salvador e região metropolitana. Então, muitas vezes, se você estiver em Candeias, né? Está na cidade de Candeias. Quando você liga para o SAMU, cai na central daqui de Salvador. Se você tiver São Francisco do Conde, se você estiver em Santa Amaro, né? Aí você cai aqui, cai aqui. Então, a região Simões Filho, a região Camaçari, essa região metropolitana por inteiro, né? Nós abraçamos, no caso, não nós atendemos, mas a central aqui, e lá normalmente vai ter o SAMU, normalmente de lá, para atender a população. Por que eu estou dizendo isso? Se houver necessidade de remoção de uma vítima, por exemplo, na ilha de Veracruz, né? Lá em Veracruz tem o SAMU, da região da ilha. Mas é um paciente que, na região de Veracruz, né, Itaparica e adjacências, eu não tenho um hospital de nível terciário de grande porte. Esse paciente muitas vezes é removido para Salvador. Como o pessoal do SAMU de lá de Veracruz, Itaparica, atende, traz a vítima até Ferrebolts, né? E nós daqui de Salvador vamos pegar, nós temos a ambulância, né? O SAMU também é nas águas. Temos a ambulância, né? Onde a equipe irá tripulada normalmente é por unidade avançada, né? E a gente vai levar os materiais que nós temos na ambulância, né? Física em si, para colocar dentro dela. Então, conforme o perfil do paciente. Professora, vai remover muita coisa? Vai. Então, os equipamentos, a gente vai tirar, vai tudo ser levado por lancha. Nós temos 3 pontos aqui em Salvador, que nós temos, que tem um marinheiro, né? Porque alguém precisa conduzir essa lancha, né? O marinheiro, que é contratado pela prefeitura, ele fica 24 horas a dispor, então é 24 horas o serviço, não é só de dia que transporta. Eu, particularmente, vou transportar à noite, porque eu sou calorenta, então à noite está mais fresquinho. Ah, ali na Marina é um ponto, né? A gente adentra na região ali para ir para a lanchinha que tem no comércio. A segunda lá da base de Aratu, tem uma segunda lancha normalmente lá. E temos em Nema também uma outra lancha. Então, dependendo onde a vítima esteja, né? Aquelas ilhas ali de Bom Jesus dos Passos, toda aquela região ali é coberta para a gente também. Então, se precisar atender conforme a necessidade, nós iremos através de lancha para lá, certo? Além disso, o SAMU de Salvador ele não tem um transporte aéreo dele. Hoje é feita uma pactuação com o GRAE, com o GRAE e Corpo de Bombeiros. Aí você diz, mas é Estado? Sim. O GRAE é Polícia Militar, Estado. Bombeiros é polícia, é um policial militar, no caso que agora é mais bombeiros,
que é vinculado ao Estado. Então, faz pactuação. Eu necessito atender uma vítima que esteja. Eu já fui particularmente, já tripulei, né, para buscar uma criança para Ilhéus, por exemplo, de helicóptero. Né, eram gemelares, um dos meninos teve PCR, outro teve desconforto respiratório, precisou, né, ser removido de lá. Então, a gente sai daqui da nossa base. Se for a nível de tripulação, tanto do Bombeiros como do GRAE é feito na região do aeroporto, né? Tem a base do GRAE lá, do aeroporto. Então, a gente se dirige para esse local e aí vai levar os materiais e equipamento conforme a necessidade. A gente tripula, chega lá, né? Desembarca, pega o paciente e transporta. Ilha. Por exemplo, esse ano mesmo tivemos uma operação inaugural, que foi a Operação Carnaval, SAMU e Bombeiros. Então, desde da quinta-feira, se eu não me engano, de Carnaval, até a madrugada da quarta-feira, de cinzas, teve a Operação Carnaval. Então, a gente tripulou, a gente ficou com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né? E a equipe médica, médico e enfermeiro, tripulou o helicóptero, né? Do Corpo de Bombeiros e teve assim, onde tinha incidência, por exemplo, eu não tive, mas colegas que tiveram os plantões, né? Porque é regime de plantão. Teve um acidente gravíssimo na ilha, assim, de carro, colisão carro-carro, de frente, com óbito em cena, né? E duas vítimas realmente estavam graves. Não daria tempo para o SAMU de lá atender, trazer para ferryboat, a gente sair daqui de Salvador, tripular uma lancha, que normalmente é 1 hora, 50 minutos em si, pegar o paciente, botar dentro de uma lancha, tripular mais 30 a 50 minutos para colocar na ambulância e levar para o hospital de destino. Esse paciente precisa de um atendimento imediato, né? Normalmente 10, 15 minutos, 20 minutos no máximo, daqui de Salvador para a ilha. Então, pegou esse paciente lá na cena, na estrada, tripulei, levou ele para, se eu não me engano, foi para o hospital do subúrbio. Alguns hospitais aqui de Salvador têm heliporto, né? Que é onde nós iremos desembarcar para continuar essa logística. Então, assim, a regulação vai depender muito da situação dessa vítima, né? O que ela necessita de emergência, né? De rapidez em si para ser removido. Então, eu falei todas as modalidades que o SAMU normalmente tem para fazer esse tipo de atendimento. Pacientes, muitas vezes, que está é um paciente que se internou. Então, para vocês verem uma coisa chamada de referência, contra-referência, paciente, ele deu entrada no hospital geral diretamente, né? Ficou internado por infarto, por AVC, por alguma questão neurológica, por muito tempo, ficou na UTI, tá para receber alta da UTI, mas é um paciente que já está no nível, né, de cuidados paliativos, cuidados proporcional, diagnosticado, tudo. Tem uma doença irreversível, né? E que ele não precisa mais utilizar um leito de UTI de atenção terciária, porque a situação dele não irá mudar. Esse paciente, ele precisa ser atendido, né, em atenção domiciliar, que o SUS normalmente também abrange, né? O nosso sistema abrange isso. Então, há necessidade, muitas vezes, ele receber alta para casa, sendo que assistido. Então, normalmente serão selecionadas empresas que têm pactuação, né, com aqui, nossa cidade, o governo do estado, na Bahia. Essas empresas normalmente vão fazer, né, essa triagem e ver qual delas irá ser contemplada para atender esse paciente na sua residência. Então, eu preciso remover, tirar o paciente de uma unidade hospitalar, só que é um paciente que está internado, tem uma condição irreversível, os cuidados proporcionais, que ele internado e ele em residência assistido com toda uma estrutura, né, de uma CMTI, algo desse tipo que dependa, né, ele pode ficar em casa. Então, tem empresas hoje em dia, normalmente faz essa pactuação de home care. Então, é um paciente que vai sair da unidade nível terciário, né, e vai ser removido para. Então, normalmente, por exemplo, eu venho como intensivista, já tive várias situações de pacientes dessa forma. Paciente com esclerose múltipla, paciente com um nível de sequela de AVC, mas que necessite suporte de oxigênio, né? Então, ele só fica mais internado por causa disso. O paciente precise, né? Os meninos, crianças mesmo, de hidrocefalia, zika, chikungunya, normalmente, que teve muito, tem no serviço de home care. Então, essa empresa vem, né, aquela que for contemplada, normalmente vem enfermeiro e médico, mas normalmente enfermeiro ele vem ao hospital, ele precisa conhecer o paciente dele, fazer entrevista, nós que estamos assistindo vamos passar todas as informações, ele vai ver quais são as necessidades reais desse paciente,
para encaminhar para a empresa, e essa empresa preparar a residência do paciente. Aí vai ter contato empresa de home care com família. Se precisar fazer adaptações no quarto, né, ou no local onde ele for ficar, é feita essas adaptações. Enquanto tiver tudo pronto, para esse paciente ser removido, vai ter empresa da própria home care ou alguma outra empresa de APH de transporte de remoções, irá pegar esse paciente que estava ali internado, de forma, né, conforme a sua necessidade, e encaminhará para a sua residência, que normalmente será assistido por profissionais, normalmente nível técnico, nível superior, e médico, normalmente, que faz as suas consultas. Então, tem dessa forma normalmente também. E esse paciente continua ainda com vínculo. Então, houve alguma gravidade, esse paciente ele está vinculado, é um paciente cadastrado para aquela unidade. Isso acontece muito com as crianças, né, que infelizmente passam por um período aí de zika, chikungunya, crianças com hidrocefalia, paralisia, né, cerebrais em si, que tem já, né, ela sai da coisa, ela tem o diagnóstico, tem a home care nas residências, então qualquer comprometimento, né, a criança está com pico febril, a criança está hipersecretiva, está com pneumonia, normalmente, né, é acionado o SAMU para, né? Mas tem empresa? Tem. A empresa de home care ela fica limitada até um determinado nível de assistência, né? O paciente está com risco de rolha, né? Que é obstrução de uma via aérea, da TQT. Então, precisa normalmente fazer algo. Esse paciente será, normalmente aqui em Salvador, é acionado o SAMU e a gente remove para aquele hospital que ele está vinculado, né? Que ele está matriculado, como a gente brinca. Mesma forma, por exemplo, pacientes também de oncologias, oncológicos, né? É um paciente que já recebeu o diagnóstico, já fez os tratamentos, né, de radioterapia, quimioterapia, mas está vinculado ao Hospital Martagão, ou Martagão que qual é o nome dele? Esqueci agora, fugiu. Alguém pega. O de câncer lá no Aristide Maltês, né? Então, o paciente, muitas vezes, que ele é matriculado, é vinculado, normalmente dá preferência para ele retornar para a unidade que ele tem vínculo, né? Então, assim, é um paciente que normalmente tem as situações, a gente consegue regular para essa unidade, que ele já tem a matrícula vinculada, para ele continuar normalmente a assistência normalmente dele. Então, qualquer alteração a gente consegue fazer essa remoções, né, em si. Então, assim, paciente normalmente, como eu disse a vocês, esse normalmente atendimento SAMU a nível de níveis de atenção, né? Então, a gente consegue atender a um atendimento primário, né? Um atendimento secundário, que é o paciente que já está na instituição. Então, esse paciente precisa, e deu entrada na UPA, é, tomou um tiro, um PAF, como a gente fala, né? Foi levado para a UPA, que é um local mais próximo, normalmente, né? Porque as UPAs, elas ficam mais a nível de bairro, regionalizadas em si, espalhadas aqui, normalmente em Salvador. Então, a população, ela leva para aquele primeiro atendimento. Só que foge da alçada dela, por exemplo, é um paciente que recebeu uma bala em tórax, está em uso de pneumotórax, é um paciente que está em uso de drenotórax, está drenando e ele precisa, né, de um local de atenção. Então, não deve também o SAMU, se for a nível primário, nós somos acionados para fazer esse transporte, essa remoção, que a gente fala de atendimento secundário. Porque primário foi feito já pela UPA, né? Secundário somos nós que iremos levar para aquele hospital de referência conforme a necessidade da vítima para um hospital, né? Para esse paciente mesmo nós levamos para o Hospital Geral do Estado, que era um paciente de trauma, o PAF ele entra, né? Que é perfuração por arma de fogo, e fora outros traumas que ele normalmente tinha, né? Fraturas, TCE e tudo mais, era um paciente grave. Então precisava de uma unidade que dê um recurso normalmente maior para essa vítima. Como eu disse a vocês também, na atenção domiciliar, esse paciente sempre será acompanhado, quando está vinculado, pela equipe, né, de atenção domiciliar, que é normalmente da prefeitura. Algumas delas normalmente fica nas unidades básicas e outras vinculadas às UPAs, né? Então, o paciente que normalmente ele é vinculado e precisa de ter assistência de médico, né, regularmente, para orientações, prescrições, e caso também fuja da alçada deles, eles normalmente podem acionar o SAMU para, certo? Professora, sem querer te Oi, cortar, eu tenho diga, duas perguntas aqui específicas pode. que, se você já quiser pegar o gancho, que são específicas para assistência, a sua assistência direta em Uhum, SAMU.
Quer que eu deixe por último? Quer que eu já lance agora? Pode lançar agora. Pronto. Como os desafios enfrentados pelo SAMU em Salvador refletem a responsabilidade da gestão municipal na alocação de recursos e no investimento na valorização da capacitação de vocês profissionais? Uhum. Bora lá, por partes. A nível de capacitação, o SAMU, ele é um serviço que normalmente oferece para seus profissionais uma escala mensal de cursos, atualizações, né, de todas normalmente as esferas, do condutor ao enfermeiro, ao técnico e ao médico, né? Então, assim, nós sempre temos mensalmente disponibilizado, porque nós temos um núcleo de educação permanente, e aí, normalmente, basta o profissional. Alguns, por exemplo, de enfermeiro já vem na escala, então a gente já está lá na escalado para estar nesse curso. Inclusive, eu também já estou nesse mês, para a gente fazer essas atualizações, certo? O SAMU também ele faz atualizações para as UPAs, né? Para esse mesmo órgão, normalmente faz para as UPAs de Salvador, está estendendo para as escolas e tudo mais, porque quanto mais você saber de primeiros socorros, melhor. Sobre a nível de recurso, vai depender muito realmente da necessidade. Hoje, o serviço, né, nós temos, a gente não pode falhar a nível de materiais e equipamentos. Então, por exemplo, na unidade avançada, nós temos ultrassom portátil, nós temos hemogazômetro portátil, né, nós temos o autopulse, que é um equipamento que ajuda no processo de reanimação cardiopulmonar. Então, é um equipamento, é um material que a gente instala na vítima e eu libero os outros profissionais para estar fazendo o quê? A outra parte de assistência, são materiais caros, né? Temos ventilador mecânico, monitor multiparimétrico, um cardioversor, desfibrilador cardioversor. Então, tem muitos equipamentos, né? Hoje em dia, a última aquisição, né, do SAMU, assim, a gente brinca, foi uma geladeira portátil que fica dentro da ambulância, porque nós atendemos, houve, né, a gestão percebeu que houve uma crescente atendimento para pacientes com CAD, com cetoacidade diabética. E a gente precisava ter algumas medicações, ela precisa de refrigeração, né? Então, assim, eu atendo paciente que dá HI no glicosímetro. A gente está no escuro, a gente não sabe exatamente qual é o valor, né? Que está tendo aquela glicemia aquela vítima. Então, muitas vezes, como a gente já tem um hemogazômetro, tem como subsídio, então precisa de uma insulina. Então, hoje nós temos uma insulina regular, né? Refrigerada, né? Que tem que ser por refrigeração, recomendação. Um anestésico que nós utilizamos, que é o Propofol ele também tem que ser refrigerado. A ocitocina, o SAMU também atende parto. Então, assim, a gente não tinha ocitocina porque a ocitocina é a medicação que precisava de refrigeração. Então, nós temos a ocitocina que está refrigerada, conforme, né, o que preconiza a droga, para se administrar em uma mulher, né, que a gente atende trabalho de parto e parto consumado. Então, assim, essa mulher teve parto consumado. É, de livramento da placenta, ela pode ser administrada, a gente tendo, né? Então, assim, não precisa só chegar na maternidade, aguardar a regulação para levar para a maternidade, normalmente que ela está assistida, a gente já pode antecipar, né, esse processo. Então, os recursos que normalmente temos hoje do SAMU de Salvador são excelentes. Eu estou dizendo isso para a verdade, que eu já viajei, né, para conhecer alguns SAMUs, né, daqui do estado da Bahia, e realmente não tem, não chega, até então, pelo que já foi visualizado, ainda não chega aos pés, normalmente, São Salvador, a nível de materiais e equipamentos. E profissionais a nível de treinamento, tem profissionais normalmente capacitados. O recurso, normalmente, fora a nível de SAMU, vai depender a nível de UPA, vai depender de unidade, normalmente, hospitalares, nível terciário, né, secundário, terciário, para. Te respondi, bonito? Muito. E qual a outra Ah, pergunta? como você avalia o impacto da educação permanente em saúde na consolidação das linhas de cuidado e na qualificação desse processo diretamente para a sua assistência, no SAMU? Uhum. Bora lá. Hoje em dia, infelizmente, por isso que é importante, parabenizo quem está aqui, né? Eu digo sempre que qualificação, né? Eu estava vendo um post de não sei quem profissional do Instagram, que ele colocou lá, estudante, estudante. Aí ele botou formado estudante, profissional estudando, estudante, 5 anos de profissão, estudante, 10 anos de profissão, estudante. A gente nunca vai deixar de estudar. Isso eu posso garantir para vocês. E isso, gente, é extremamente importante, porque um profissional
que não tem uma qualificação, eu te levo a um risco de interferir na assistência mesmo dessa vítima. Eu digo sempre que a vítima atendida pelo SAMU, normalmente nós atendemos no pior momento da vida daquela pessoa, daquelas pessoas que estão ali, né? Eu digo sempre, ninguém quer o SAMU. Se quer o SAMU, porque a giripoca tá pegando, né? O bicho tá pegando. Então, é preciso que quem está naquele momento ali, ele tenha qualificação técnica, né? E realmente saiba manejar, saiba realmente fazer, né, o procedimento correto para que eu não leve uma triagem mal feita, gente. Eu posso levar complicações graves em vítimas, né? Então, assim, eu digo sempre que a emergência, seja intra ou pré-hospitalar, ela tem que ter profissionais qualificados. Por quê? Tem alguns sinais e sintomas que são parecidos. O que vai me diferenciar é o quê? São detalhes. O que vai diferenciar é uma queixa, tem que ser eu digo sempre, ser um bom ouvinte, né? Então, muitas vezes, por exemplo, esse sábado mesmo, quando eu digo isso, faltou a médica, talvez por ser uma inexperiente, ainda no processo, que ela falou realmente está começando agora, e que ela, acho que creio que ela ficou mais assustada, que chamou a gente para dar apoio, para realizar uma transferência de um paciente, que ela disse que era TCE, mas não, o paciente estava alcoolizado. Cachaça, né? Que o manejamento de reposição de volume glicêmico, né? Porque muitas vezes por beber muito a glicemia normalmente diminui. Com reposição, o paciente já estava falando, então não era um TCE grave, não era um paciente com Glasgow 9, era um paciente que já estava alcoolizado. Qualquer ser humano na vida, beber todas, né? E misturar tudo, ele tem risco de rebaixamento por álcool, não por trauma. São coisas diferentes. Uma vítima que teve acidente, como eu já atendi também, Bavi, quando tem jogos assim, a minha área, essa área toda aqui da Fonte Nova, não, da Barradão e tal. Então, por exemplo, teve Bavi, ou teve algum jogo no Barradão, por exemplo, atendi um rapaz que estava alcoolizado, dirigiu a moto alcoolizado, sem capacete, né? Porque eles pensam que eles são super-homens, e fazendo o grau, né? Que chama? O meu era cavalo de pau na minha época. Fazendo É isso o grau. aí, agora é o grau. Fazendo isso, veja, é tanto risco, né? E ele desequilibrou e foi arremessado e teve um TCE, bateu a cabeça no poste, né? Do bairro dele. Então, assim, ele estava agitado, mas a agitação, é isso que eu digo sempre. Quando você tem um profissional qualificado, como eu disse uma vez a colega enfermeira de uma unidade, ele está agitado, ele está grosso. Seu colega, eu não sei se essa agitação é do álcool ou se essa agitação é do trauma. Que o trauma também provoca agitação. O álcool também provoca agitação. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam, ele está grosso, ele está agitado, vamos conter, vamos amarrar. Eu preciso ter conhecimento que isso, eu preciso saber, a gente fala sempre cinemática do trauma. Como é que ocorreu, né? Então, eu percebo que o paciente está alcoolizado, pode ser devido ao álcool. Eu percebo que o paciente teve um trauma, teve um TCE, bateu a cabeça no poste. A agitação pode ter sido devido ao trauma. Então, não pensar, eu vou deixar lá porque ele está agitado, porque eu não vou tratar não, porque ele está sendo mal educado. Meu irmão, o cara não está sabendo nem o que ele está fazendo ali, né? Então, eu preciso de profissionais qualificados. Sempre vocês vão estudar. É certo. Se vocês não quiserem ser qualquer tipo de profissional, vocês terão que se qualificar sempre. Por quê? Eu digo sempre a você, por exemplo, a gente atende muito por protocolos, manuais. E esses protocolos muitas vezes mudam, se atualizam. E a gente precisa estar atualizado, certo? Consegui te responder, bonito? Muito. Uhum, Antes de você voltar ao gancho que você uhum, estava, deixa eu só mandar outro aqui, que eu acho que casa muito com esses pontos iniciais que você tocou. uhum, Na sua experiência, como a comunicação entre os profissionais de diferentes níveis de atenção pode ser aprimorada para garantir a continuidade do cuidado ao paciente? uhum. Digo sempre, qualificação. O profissional, por exemplo, muitas vezes eu chego, né, tanto para entregar um paciente como para remover um paciente de unidade e eu já tive profissionais, por exemplo, enfermeiros, nível superior, ok, que a técnica sabia mais que a minha enfermeira, né? Então, quando eu digo sempre, é qualificação.
A comunicação normalmente vai ser passada a informação. Por quê? Como eu sempre digo, você professora, eu sempre falo, ah, profissional técnico vai fazer o ECG. Se vocês me perguntarem, gente, a senhora sabe todos aqueles pontos, a senhora sabe. Não, não sou especialista. Mas eu sei que o normal é X, e eu ver qualquer alteraçãozinha, eu vou chamar minha atenção e vou levar para o médico para a nível de avaliação. Como eu sempre digo, por exemplo, o técnico que faz um ECG, ele é vital, porque o laudo vai sair ali para ele. Ele não é especialista, mas ele percebe que aquelas, eu brinco sempre, que aquelas ondinhas têm alguma coisa diferente. Ah, não é da minha competência. Eu vou pegar isso aí e colocar dentro do prontuário e não vou avisar ninguém? Não. O protocolo de Praia M diz que é CG em 10 minutos. E aí, o paciente veio, o paciente está lá quietinho, sem nenhuma queixa, ele não está gritando, não tem nada, mas está comendo a dor dele, né? Então, eu preciso de qualificação para essa comunicação, né? Esse acionamento, seja dentro do hospital, viu, gente, seja em UPA, no próprio SAMU, ele seja correto. Então, por exemplo, no SAMU mesmo, eu tenho muito técnicos de enfermagem que são enfermeiros, devido ao concurso, a seleção que fizeram eram técnicos, mas que hoje são enfermeiros, atuam na área como enfermeiros. Tem técnico de formação médica, eu tenho um condutor que é fisioterapeuta, vários condutores que são fisioterapeutas, a gente até brinca, bem a físio, é mais uma mão. Então, assim, que são técnicos de enfermagem também. Então, entende o processo, entende a comunicação. Até mesmo, muitas vezes, o médico, o enfermeiro está ocupado, né, no manejo de uma vítima. Eu preciso de um condutor, normalmente, que tenha uma expertise. E, muitas vezes, ele passa para o médico regulador a situação do paciente, né? Então, assim, eu digo sempre que a comunicação vem vinculado à qualificação, para que você normalmente entenda que aquela dor no peito, né? A gente fala muito, muita questão da subjugação, né? Então, assim, uma menina nova de 20 e poucos anos tá com dor no peito, que nada, é peti, deve ter brigado com alguém. Ela pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que não acontece, não. Acontece. Mas ela pode também ter uma dor no peito, pode infartar. Hoje em dia, com o nosso nível de estresse, alimentação, nossa vida louca, a incidência de faixa etária está despencando, está caindo não, está despencando para doenças coronarianas, doenças neurológicas. Então, assim, em vez de colocar, né, como eu já estou dizendo, porque já aconteceu, de atender um menino de 19 anos com suspeita de AVC e a colega passar para mim como DNV, distúrbio neurovegetativo, vulgo PETI. Eu disse, é piti, realmente, um menino de 19 anos pode estar tendo AVC, é difícil, mas não é impossível, né? E eu falei, e por que você acha que é piti? Tá vendo que um menino desse de 19 anos vai ter AVC, colega? Né? E um menino com sinais, sintomas, apresentando sinais característicos para, né? E confirmou, viu, gente? Ele teve AVC, sim, AVC isquêmico, tomografia, na tomografia mostrou lá, né? Tanto assim que ela até brincou na hora que a gente saiu da UPA. Eu sei que vocês vão voltar e vou deixar o leito dele aqui. E aí o paciente não voltou. A gente até pediu para o médico regular, ligue lá para a UPA. O paciente voltou não, viu? O paciente teve AVC mesmo. Então, muitas vezes eu digo sempre isso, a questão de comunicação, a questão de subjugação. Posso subjugar? Escute. Chegou ali, tá com dor no peito, bora fazer ECG. Se vai ter ou não, o exame vai mostrar, né? Então, não menosprezar a dor do outro, ser empático, eu digo sempre. E você normalmente tá passando, como eu sempre brinco e digo, muitas vezes a gente vai dar apoio à básica, que eu digo, pode passar o plantão para mim, para o médico, não precisa passar para mim não, como enfermeira, pode passar, porque eu sei que tem capacidade, né? Técnica, intelectual, conhecimento científico para. Então, eu digo sempre que a questão da qualificação ela é muito, muito, muito importante. Você tocou em um ponto Uhum, que acaba me trazendo diversas questões, né? Diversas provocações, porque como eu trabalho muito com saúde mental na minha linha de frente, uhum. eu acabo lidando muito com isso. E a minha assistência sempre foi em CAPS. E eu passava exatamente com essa mesma situação, onde a gente mostra através da enfermagem como as questões, mesmo tendo ali as questões neurológicas ou psiquiátricas, como elas devem ser levadas em consideração, como elas são verdadeiras e presentes. E Uhum, infelizmente, muitas vezes, quando a gente parte para um cenário, quando a gente não tem
um preparo, uma expertise para a própria assistência, né? Até mesmo uma curiosidade em entender o que pode levar uma pessoa a estar em um processo de uma necessidade de média e alta complexidade. Então eu passava muito por isso, por essa dificuldade dos profissionais de Uhum. validarem essas questões. E a enfermagem, ela tem isso no DNA, né? Essa possibilidade ali, quando ela está alinhada com o conhecimento, de mostrar exatamente o poder que a gente tem na mão. Sim. E Uhum. eu não sei se você tem essa mesma visão, mas é uma das coisas que a gente vê, infelizmente, muito na área de muitos profissionais que não aproveitam o momento como estudantes, profissionais não, alunos, Uhum. graduação, processo de pós, ou até mesmo desde o comecinho mesmo da graduação, e não aproveitam esses momentos para absorver o máximo de conhecimento sobre diversas coisas, porque trazendo aqui para o nosso nicho da enfermagem, é um curso amplo, né? Com Sim. diversas casinhas que a gente pode ali pisar nelas, conhecê-las. Mas eu ainda vejo que por alguns grupos, a assistência ainda é muito fechada, a ideia da assistência ainda é muito fechada. Eu não sei se Uhum. você vê muito dessa forma também. Uhum. Não, está, né? Então, por exemplo, eu atendi mesmo no último plantão uma paciente que até tá tendo uma crise de ansiedade, assim, mas além da crise de ansiedade, ela tá com crise de emergência hipertensiva, porque a pressão estava 230 por 160. Então, independente, ela pode ter a crise de ansiedade dela, sim, né? Mas ela tá tendo uma emergência hipertensiva. Se a gente não conseguir resolver, o que eu digo sempre, a questão mental é uma da coisa que, por exemplo, quando a família, né? Ah, ele é esquizofrênico. Sim, além da esquizofrenia, qual a patologia normalmente clínica que ele normalmente tem, né? Porque não é porque o paciente é esquizofrênico, ele não pode ter infartar, que ele pode ter AVC, que ele pode ter algum outro tipo de patologia, né? Ele tem queixas. Eu fiz um treinamento, uma clínica, a Clínica Olist, né? Para os profissionais. E eu disse, o paciente mental, ele também tem hipoglicemia, né? Então, mas ele pode mentir, sim. Mas não custa nada pegar um HGT sem fazer para realmente confirmar. Ah, mas muitas vezes ele quer sair do quarto, é porque ele quer fazer isso, ele quer... Sim, mas não custa nada realmente, porque vai que é um paciente que Exato. normalmente pode ter a intoxicação. O que a gente está atendendo, gente, de intoxicação exógena, tá absurdo. Vocês não imaginam. É porque não sai muito em mídia, mas praticamente quase todo plantão tem. Chegou principalmente madrugada, direto, né? Atendi uma profissional essa semana. Profissional de enfermagem, que a filha normalmente relata que o período da pandemia foi um período normalmente difícil, né? De não, a questão da morte, muito óbito, 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 que ela nunca tinha passado por isso, né? Na experiência profissional dela, e que ela fez uso. É uma paciente rebaixada, entregamos entubada em uma unidade, né? Fora que é nível de outros problemas. Então, assim, a saúde mental hoje está muito complicada. Então, mas a gente tem que também saber se associar. Eu sempre pergunto, além da esquizofrenia, além da psicopatia, além da doença transtorno, esse paciente tem o quê? Ele é hipertenso, ele é diabético, porque vem logo a saúde mental na frente, parecendo que a pessoa não tem direito de ter outra patologia. É o que Pois normalmente eu é, sinto e percebo, né? Ou se não, como já aconteceu com a gente, o paciente tem transtorno mental, sim, mas o paciente tem trauma. Não, SAMU tem que levar para outro local, porque aqui não atende psiquiatra, sim. Aí o médico falou, colega, é um paciente que foi atropelado. Ele precisa, em uma unidade mental, tem tomografia, ressonância, tem ortopedista, tem equipe multi. Eu tenho que falar a você que ele tem uma doença mental, por quê? Caso acontecer, o paciente vai ter que ver a família, a medicação. Como aqui não é um local que normalmente é referência, muitas vezes, talvez algumas medicações a família vai ter que trazer para continuar. Mas o trauma dele, a fratura exposta está lá. Os traumas abdominal que ele teve, o trauma torácico que ele teve, está aqui. Ele precisa agora. Não é a saúde mental, né? Ah, mas ele tentou, foi atravessar a paralela, foi atropelado. Pode ser um autoextermínio? Sim. Só que naquele momento ali eu estou atendendo uma vítima de politraumatismo.
E não queria aceitar porque falou a palavrinha transtorno mental. Tem todo um contexto por trás que o transtorno ali vai ser algo pequeno frente Uhum. ao todo que a gente tem que fazer de levantamento. Entendeu? E a gente precisa realmente sair de uma certa zona de comodismo, que eu vejo que é o cenário que muitos estão inseridos, e Uhum. somente a capacitação, somente a gente fazer esse diferencial, porque Uhum. enfermeiro brota do chão, brota do chão. Uhum. Mas ter qualificação, ser aquele profissional de referência, a gente sabe que é toda uma caminhada, como você muito bem colocou. A gente nunca deixa de ser estudante. Uhum. Nunca, nunca. Porque a gente nunca sabe tudo. Então é É. interessante a gente buscar cada vez mais entender sobre todo esse processo, porque eles se casam. Como você bem falou aqui no começo, toda a rede, ela se comunica, eu vejo muito como uma raiz de árvore, né? Que elas se Uhum. comunicam ali é, por baixo da terra, e é exatamente isso aqui. Se a gente está aqui na assistência e não entende que essa comunicação, ela é uma comunicação necessária e que ela vai me proporcionar tanto segurança profissional quanto a qualidade de vida para o paciente, aí eu vou fazer um trabalho cru, como Uhum. muita gente faz, ou aquele trabalho mesmo operacional, mecânico, sem entender todo esse processo. Então, gente, vocês estão tendo a oportunidade de ter aqui essa fala direta com a professora Ellen, onde ela entende sobre esse processo, ela está aqui reforçando a necessidade da gente ampliar o olhar frente à responsabilidade que a gente tem na mão. Eu acredito que aqui a maioria seja da enfermagem. A responsabilidade que a gente tem na mão enquanto assistência, e também enquanto esse perfil profissional. Eu fico muito chateado quando eu vejo algumas pessoas ali na internet que só utilizam também a rede social somente para isso, para tirar aquela foto enfermagem por amor, né? Isso. E o conhecimento? Cadê, Ellen? Cadê o Uhum. conhecimento? Hoje, normalmente, está complicado. Eu digo sempre que a nível de perfil mesmo, do estudante, de forma geral, houve uma mudança. Isso de todos os cursos, viu, gente? Todas Sim, a sim. área em si, normalmente que eu lido, porque hoje em dia a vítima, o paciente, ele tem um pouco mais de conhecimento. A internet hoje, que da mesma forma que tem para nós, tem para eles, né? Eu já tentei atender o paciente que ele chegava com determinado momento, ele virava o celular assim para mim e disse, ô, bonito, por que você tá com o celular? Não, tô vendo assim porque tá falando certo mesmo, né? A inteligência é nesse nível. A inteligência artificial tá aí, né? Então, assim, eu digo sempre, a gente pediu, né, que parasse, a gente precisava assistir em si. Hoje em dia, a mídia, quando eu digo mídia, é redes sociais. Hoje tudo se filma, hoje tudo se grava, né? Eu vi a gente viu relatos aí, viu situações de estudantes de medicina que estava fazendo críticas à menina transplantada, né? Que filmou um óbito, que filmou, não está se perdendo a questão que eu digo sempre do respeito, né? Isso que eu percebo. Então, assim, eu digo sempre que muitas vezes a minha formação não é tão antiquada assim, tenho 16 anos formado, mas houve uma mudança que eu percebo drástico. Eu lido muitas vezes com colegas, né, na assistência, que muitas vezes eu digo, não, por que você não fez? Ah, não vai até dar tempo, sim, mas você sabe que você tem que fazer. Vou fazer. E disse, meu Deus do céu, vai deixar. É assim, eu estou falando dentro de unidade de terapia intensiva, que é minha realidade, né? Não dá, não dá, eu sei disso, mas assim, existe uma coisa chamada de responsabilidade nossa, né? Conforme o nosso código de ética preconiza, sobre a questão da assistência. A partir do momento que você não faz e você tem ciência, você está negligenciando, né? Então, acho que está essa questão da oportunidade mesmo de entender e compreender. Então, por exemplo, CAPS. Quantas vezes o CAPS pede apoio para a gente, né? Ah, vou fazer o que lá? Eu estou dizendo comentário do pessoal se arrumando. Vou fazer aquela em CAPS. Não, você é maluco, não fiz especialização em psiquiatria, né? Como disse você, essa unidade só. Então, se tornou paciente com transtorno psiquiátrico, acabou. Não vai ter mais nada. Então, a gente tem que começar a quebrar esse paradigma, mas só quebra isso, gente, com conhecimento. E isso não estou dizendo para vocês serem nerds, não. Vai dar para viver, curtir e tal. Só que
o caminho profissional ele exige isso para começar a quebrar esses paradigmas, né? De julgamentos. Hoje em dia está muito fácil, né? Eu julgar, muitas vezes nem tem empático com a visão do outro. Tem gente ainda, gente, sem conhecimento. A população em si. Eu estou dizendo que uma menina de 16 anos me perguntou por onde que, no caso que eu falei com ela, se você não usou preservativo, tá? Porque é uma menina que estava em trabalho de parto. E ela dizia, não, não precisa usar o preservativo, não, enfermeira, porque quando eu faço xixi limpa. Ela nem tem o conhecimento do próprio corpo. Aí a gente está aí tentando ver o Congresso para ver se consegue educação sexual nas escolas. Aí você vê na ponta, assim, uma menina, aí você vê 16 anos, 16 anos, na capital, Salvador. Não estou falando interior, imagina interior, eu fico imaginando com as colegas que relatam, né? Se Salvador, o mundo tecnológico que estamos hoje, eu tenho ainda uma menina que me diz isso, que eu não sei por que eu engravidei. Sim, mas se você manteve relações sexuais sem preservativo, né? E a nível teve, né, ejaculação interna, é óbvio, né? Que iria engravidar. Não, mas eu toda vez que fazia isso, eu fazia xixi. Então ela nem tem o conhecimento do próprio corpo dela, que são vias diferentes, né? Que não vai ter a tal da limpeza que passaram para ela, né? Do sêmen que ela ia eliminar através da urina, entendeu? Então, assim, a educação, eu sou das defensoras em si, né? Que a educação é mobilizador social, a educação, ela modifica a nível de pensamento, então, ela perpetua, seja na população de forma geral. Uma outra coisa que eu digo sempre, muitas vezes a população tem até um hospital próximo, mas ele prefere ir para a UPA, né? Ele entende, por exemplo, que acontece muito, né? A UPA do Cabula é praticamente ao lado do Hospital Alberto Santos. Não, entra na UPA que é mais fácil. Ô, filho, vai não, né? A explicação para a população sobre, olha, se vem infartando, leve para o Hospital X. Se tiver tendo AVC, já leve para o Hospital Y. Não é feito isso, é importante a questão da ignorância, como eu falo, né? Porque você minimizava muita questão. Então, por exemplo, como eu disse a vocês, o protocolo para AVC, 4 horas e meia, então se o cara tenta levar diretamente para um hospital de grande porte, ele quebra etapas, ele já está no local. Então é mais fácil, vai ter ação mais rápida para fazer todo, né, o protocolo em si. Mas não tem conhecimento, não é passado, não é interessante passar para a população o conhecimento, né? Então tem muita questão da denegrir a imagem do SUS, né? Eu digo sempre, gente, eu não sou, a senhora defende. Eu defendo porque eu sou uma profissional que vivencia o SUS, né? E eu vejo o SUS acontecer. Eu atendi um transporte aéreo, uma senhora, né? Ela tinha 30 e poucos anos, o filho nasceu com uma alteração neurológica, em Lençóis. Transporte aéreo aqui de Salvador, gente, é feito através da SES, Central de Regulação do Estado. É SUS, viu? SUS, SUS, SUS. Onde esse menino precisava, essa criança com derivação ventricular externa, precisava vir para Salvador, em grande porte, para fazer uma cirurgia pediátrica, neurocirurgião pediátrico, porque neurocirurgia já é difícil. E neurocirurgião pediátrico é mais É. difícil ainda, né? Achar. E nós fomos sair daqui em Salvador, fomos para Lençóis. Ela estava internada em um hospital lá pela Chapada. Trouxemos para Salvador e uma empresa veio remover para o UP, se eu não me engano, né? Para normalmente realizar. Então, assim, e aí, falou, muito obrigado vocês. Não, senhora, aqui é o SUS. Mas isso aqui é de graça? É de graça em parte. A senhora paga já com seus impostos. É o nosso sistema que está fazendo isso aqui. Então, quando disserem para a senhora, né, que tirar o SUS está tirando essa oportunidade que seu filho está tendo agora, né? Imagine quantas horas de viagem terrestre seria, né? 8 horas, 7, 8 horas, de Sim. lá para Salvador, para o Grande Porte, sendo que a gente fez em 2 horas do transporte aéreo, né? Então, eu disse a ela, esse é o SUS. Ai, meu Deus do céu, então graças a Deus que continue, que nunca tire, porque a gente que é pobre, né? Eu digo, pois é. Então, assim, quando se tem demandas como essa, seja normalmente onde for, até divisas, né, para Salvador, que Bahia, Juazeiro, Petrolina, que está ali dividido, né, em coisas, nós fazemos. Região de São Paulo, Rio de Janeiro, já se faz muito a questão de transporte aéreo. SUS. Tem o particular? Tem, claro que tem a pessoa que tem poder aquisitivo, vai lá e paga.
que não vai esperar a central regular, tudo mais, para. Então ele tem plano, ele tem tudo, ele vai lá e paga. Mas mais de 95% dos transportes aéreos hoje é feito pela Central Estadual de Regulação. Então é feito pelo SUS, certo? Não é feito só particular, não. Particular é pouco, porque é muito caro, né? A demanda e é só de suporte avançado, só é médico e enfermeiro. Então se transporta desde um RNzinho, como já peguei, como a uma idosa que estava com suspeita não, diagnosticada com aneurisma de aorta, né? A gente brinca sempre, uma bombinha para transporte, que a qualquer momento podia, né, para trazer para o hospital Ana Néria aqui para fazer a cirurgia dela, né? Então, assim, para vocês verem a magnitude, a regulação não é ponto falho, sim. Muitas vezes é questão de gestão, né? Gerenciar dinheiro. Como é que esse dinheiro vai ser empregado? Porque com todo o problema o negócio Perfeito. funciona. Imagine se realmente não tivesse os desvios no meio do caminho, né? Se fosse empregado realmente o certo valor para aquilo ali. Eu digo, é perfeito. Agora, muitas vezes a gestão não ajuda, né? Você investir normalmente corretamente. As UPAs estão lotadas, gente. A parte pediátrica está lotada de crianças com bronquiolite, pneumonia. De quando eu digo lotado, é lotado mesmo. Você chega em recepção, que quando você vai, lei, Nossa Senhora, mais de 50 pessoas, gente brotando na fora, dentro, em pé e tudo mais. O sistema está congestionado, está, não vou brincar, não vou dizer. Por quê? Talvez uma atenção primária eficiente, não pelos profissionais, muitas vezes, é pela questão mesmo de, você vê muitas vezes uma mulher para um rastreio de câncer de mama, menos leva 90 dias, o tumor já sai de um botãozinho para uma laranja. Tá? A falha está nesse sistema. O atendimento tem, mas muitas vezes, né, a universalidade que acontece esses comprometimentos. Mas existe, funciona. Falha, mas funciona. Né? Sem ele, eu estava vendo entrevista de um americano jornalista que teve um acidente aqui no Brasil. E ele disse que ficou assustado, que ninguém perguntou a ele qual era o número do seguro social. Já foi me atendendo, já foi me colocando na maca, já foi me impulsionando, já foi, e ele esperando. Que hora vai me cobrar? Que hora vai me cobrar? Que hora que vai me cobrar? Oh, eu saí de alta. E não vai me cobrar nada, não? Não, aqui não cobra. Oxente! Ele mesmo assim, depois que ele voltou para os Estados Unidos, disse, vão mandar a conta para mim, né? E aí, normalmente, que alguém explicou para ele, olha, lá no Brasil é SUS. Mas eu não sou do país, eu sou estrangeiro. Não, mas na nossa legislação, atende. Basta você estar no nosso país, você será atendido, independente. Então, assim, a questão de transplante mesmo, não sei se alguém aqui me assistiu ontem, né, a reportagem do Luciano Huck, né? Perfeita, Lindo, velho, perfeita, lindo, perfeita. lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Né? Poxa, gente, ali é SUS, pô. Né? Você vê a questão de transporte a nível de lista oficial, e muitas vezes o que me dá coisa são as desinformações. Ah, porque Faustão tem dinheiro e não pode. Gente, mas ele é brasileiro. Independente, a universalidade também atinge. Eu estou dizendo que tem pessoas que me perguntam: Fios, eu não sabia que o SAMU atende em condomínio, não. Poder aquisitivo alto, ele atende. Gente, pode ser lá da favelinha, até para o executivo, dentro de uma clínica. Ah, mas eu pensei que a gente que tinha plano é atendido. É atendido na universalidade, né? Então, a gente precisa valorizar, a gente precisa cobrar, sim, para que seja mais eficiente, melhore cada vez mais, mas que normalmente aquela reportagem meio eu assisti, né? Eu já fui de transporte aéreo para a nível de transporte captar, né, esse órgão para trazer para Salvador, e aí você fica gratificante, né? Você participar de um sistema que realmente você vai ver lá na ponta alguém que eu nem sei quem é, vai estar sendo assistido, né? E dando a qualidade de suporte de vida para, né? Porque só basta a gente adoecer para a gente perceber que a saúde é muito importante. Dinheiro é importante, mas a saúde é mais ainda. E é uma luta, e eu falo isso também porque eu bato muito de frente quando eu tô com as disciplinas de projeto, né? Que aí a gente vê diversas cabecinhas diferentes pensando sobre o próprio SUS, Uhum. de como muitas vezes as pessoas elas não se preocupam em entender o que é o SUS, como elas podem participar desse processo.
E quando eu falo participar, é exatamente como você falou, ela ter voz, ela buscar ali o Uhum, que é dela, é fazer valer. Infelizmente, a gente sabe que não só a saúde, mas também com todos os outros processos são utilizados como manobras, né, de uhum, voto e dos desvios e por aí vai. Mas como a gente pode também acompanhar? Eu acredito que até se a gente fizesse aqui hoje mesmo um questionamento, como eu sempre faço nas aulas e acabo tendo a mesma resposta, que poucas são as pessoas que frequentam a Câmara de Vereadores. uhum. Já começa muito por aí também, né? É. Que são ali os representantes da própria comunidade, que muitas vezes são as pessoas que fazem parte daquela comunidade, e nem sempre as pessoas Uhum, cobram, nem sempre as pessoas ali acompanham. Vamos ver exatamente se esse investimento está sendo aqui direcionado. E essa reportagem de ontem, para mim, foi mais que necessária para o nosso cenário atual, porque, infelizmente, estamos em uma briga partidária, né? Como se só houvessem os dois uhum. lados, e enfim. Mas eu acho que a gente olha menos para o lado e mais para o centro, que é exatamente esse processo da continuidade de saúde, prevenção e Uhum, promoção. E tudo isso o SUS está aqui para a gente. Só que também nem sempre, por mais que a gente pense em todas as ferramentas, nem sempre a gente tem pessoas que têm acesso a essa informação, ou tem pessoas que, poxa, eu vou parar aqui um pouquinho para ler mais aqui sobre, para uhum. entender esse processo. A gente sabe que doação de órgãos é super importante, mas eu também Sim, acredito que nem todo mundo sabia que isso ali, o SUS, faz parte desse processo também. E aí é muito mais fácil a gente direcionar para uma assistência particular, porque tem uhum. investimento, e não sabendo que ali o que, não é o que a gente acaba pagando também ali de questões relacionadas a tantos impostos que a gente paga, que o nosso Uhum. valor também está ali, né? E está sendo Sim. bem empregado. Isso é fundamental. Uhum, Tem uma pergunta aqui que talvez pegue uhum. você de calça curta, Ai, ai, ai. mas bora lá. Sobre o processo da enfermagem no cenário da gestão em unidade de urgência e emergência, se você poderia citar três qualidades que um profissional deve ter Uhum. e três desafios que você já acabou vendo aí na sua assistência e como foi que você fez para lidar com esse desafio, ou se você não passou, mas você vê como desafio, como um enfermeiro pode lidar, ou como um gestor pode lidar. Eu digo sempre que enfermeiro, por exemplo, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? O pessoal diz, ah, trabalhar na emergência, tem que ser, eu sou ágil, eu sou rápido. Não, não vai nem por isso, não. Eu digo sempre que você tem que pensar, imaginar, né? Muitas vezes, poxa, você está imaginando demais, mas essa questão toda conforme a sua vítima chegue, né? Lembre disso sempre, situação de emergência ela é uma situação de estresse, então eu preciso que tenha uma pessoa que esteja controlada, por quê? É familiar, é pai de alguém, filho de alguém, mãe de alguém, que é a lei que você resolva. Muitas vezes você está ali no processo de fazer o seu trabalho, você não está fazendo nada, pelo contrário, você já está examinando. Você já começou a fazer o seu exame físico. O questionamento, muitas vezes, são Perfeito. as perguntas diretas e pertinentes. Eu digo sempre que tem que ter objetividade, né? Então, muitas vezes eu digo sempre, senhora, me escute. Ele usou alguma coisa? Ele fez alguma coisa? Né? Então, assim, não, eu não estou aqui para julgar, né? Então, muitas vezes a gente questiona mesmo. Tem muita vez a família acusa, senhora, ele é usuário de droga? Ele usa. Você está dizendo que. Não estou dizendo, senhora, eu preciso assistir ele, então eu preciso saber se ele fez ou não fez uso, porque tem medicações aqui que a gente vai administrar que se ele faz uso e fez uso, se caso vocês souberem, pode comprometer a vida dele. Aí eles falam, né? Mas eu digo assim, não estou aqui para julgar, não estou aqui para isso. Então, eu digo muita questão do julgamento, né? É um profissional que tem que estar com a cabeça aberta, né? Eu não posso dar, porque eu vou atender um adolescente tendo crise de ansiedade, eu vou atender um adulto jovem tendo sinais e sintomas clínicos de AVC, né? Eu posso atender um idosozinho que muitas vezes está tendo crise de assistencial, quer chamar a atenção da família, né? Então, é um leque, principalmente que for trabalhar em emergência de hospital geral, que aí você vai ver depois, né? Você se qualificar no ponto de
entender e você fazer os questionamentos certos e pontuados, né? Então, você para compreender por quê? Por que que uma mulher de 42 anos está com uma dor, né? Região de tórax, peito. Ah, mas ela pode ter crise de ansiedade. Sim, mas pode ter alguma outra coisa. Hoje de manhã, a minha tia estava comentando, por isso que eu digo a questão do comentário. Aí ela disse: pensando nisso, ninguém me falou. Ah, em hospital X, uma médica atendeu. Ela foi lá porque ela estava com a dor no tornozelo e internou ela, problema de coração. Eu disse, mas essa pessoa que você conhece é obesa? É. Essa dor no tornozelo, porque não, porque ela fraturou tem uma semana e meia. Eu digo, ah, tá. E a dor que ela estava sentindo? Ela disse que estava sentindo dor na perna e estava. Essa médica pensou o quê? E os profissionais? É um poderão possível TVP. Então, muitas vezes a população não tem conhecimento. Ah, é preferível pecar porque eu tenho conhecimento, então eu vou, desse conhecimento, eu vou estar fazendo uma triagem normalmente correta. Ser cauteloso, né? Muitas vezes tem situações que não sai de imediato na primeira abordagem, mas na segunda você ter, né? Você conseguir chegar ou você suspeitar, aquele feelingzinho de suspeita de uso de alguma coisa, né? Porque isso muitas vezes acontece. Ah, ele só rebaixou, sim, rebaixou do nada. Teve alguma coisa? Aí muitas vezes, tá com dor. Eu atendi uma vez um motorista de aplicativo, um cara de 45 anos com dor no peito. É hipertenso, não, é diabético, não, 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 não. Eu digo, o senhor discutiu com alguém? O senhor teve alguma alteração, o senhor, né, que tem discutiu com um passageiro mesmo, ele coisa me chamou disso, me chamou daquele, pá, 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 pá. Na conversa, o pego hipertensivo, o conversômetro, como a gente fala, resolver a situação dele, porque o ECG não deu alterado, ele não é hipertenso, não é diabético, não é nada, mas eu tenho um fator emocional que interferiu. Então, nem tudo vai ser emocional, claro, mas o emocional muitas vezes pode ter uma interferência, uma síndrome do pânico, por exemplo. O paciente tem características clássicas de que está infartando. Faz exame, faz tudo, nada. E aí você vai para outra vertente. Então, muitas vezes, eu digo sempre, chegou, realiza o que tiver de protocolo, e aí a gente vai depois descartar as possibilidades, né? Por isso que eu digo, quando falamos do julgamento, é isso. É você ter essa expertise de pensar, né? O que que ele pode ter? O que que essa pessoa pode ter? O conhecimento, né? E muitas vezes essa cautela, não é aquela cautela de ficar parado, não, viu, gente? É de você normalmente fazer as coisas normalmente corretas, no momento certo e na hora certa, né? Então, o paciente, a vítima chegou, dependendo do que seja, o senhor de acesso, faça isso. Ah, mas ele disse que não está sentindo nada, não, deixa eu fazer. Sim, mas se ele piorar, o se, a gente brinca muito com o se. Se tiver, se acontecer, se ele tiver isso, então, eu digo sempre que é seguir protocolos para quem for trabalhar em emergência, ser uma pessoa normalmente que tem um raciocínio lógico para, né? Não é rapidez, não é ser afobado, é você saber, conforme o relato dele, você interpretar e poder quais são possíveis possibilidades. E aí a gente vai descartando. Conforme o tempo, o exame, o que vai ser feito, vai sendo descartado, para poder normalmente realmente chegar no denominador final, que é a assistência. Exatamente pensar nas possibilidades, né? A gente tem aqui o agora, mas e se? Então, trabalhar o e se dentro desse contexto. Uhum. Ó, tem um aqui que, Hum. que... Ai, ai. Qual a sua opinião sobre o atual cenário da assistência em urgência e emergência frente à segurança pública? Já aconteceu com você de ter ambulância parada por criminosos? Bora lá. Eu brinco sempre que eu sempre trabalhei a nível hospitalar, né? E hospital de grande porte. Nos hospitais de grande porte sempre tem lá a polícia do Estado, os munitos da Polícia Civil e os policiais militares. Então, para alguém adentrar um hospital de grande porte, né, os meninos de vó, né, em si, como a gente brinca, é mais complicado. A UPA, eu vejo uma fragilidade para os profissionais absurda. Por quê? Primeiro é horizontal, né? E quando os meninos de vó vêm em comboio, minha irmã, é difícil. Eu não, graças a Deus, nunca passei.
na unidade intra, né? De coisa não, mas colegas minhas que trabalharam, que trabalham e relatam, olha, tem que viver, se não viver, morre todo mundo. E a bichona na mão, né? Eu acho uma fragilidade para a questão de segurança pública, para a UPA, unidade básica, muito grande, porque eles adentram mesmo, já foi lá dentro, não tem muito. Algumas UPAs têm o policial, né? A polícia em si. Nós no SAMU, a gente tem um protocolo. Quando você tem uma zona quente, como a gente fala, que tem risco de dar segurança para a equipe, alguns locais aqui de Salvador, a gente não entra na comunidade se não for com a polícia como apoio. Então, determinadas comunidades aqui de Salvador, é acionado. Ponto. Beleza. Ah, é a Baixinha, não sei das quantas. É Vila Verde, que é a minha área, né? Vila Mar. São tudo áreas de zona de perigo. A gente normalmente pede apoio policial, principalmente dependendo do horário, né? Tá tendo conflito, Comando Vermelho, né? As brigas lá daí, pede apoio policial. Muitas vezes já teve situações de a gente chegar em determinado ponto, ligar para o solicitante e perguntar. Eu digo sempre para a responsável, né, a coordenadora dos condutores, que condutor tem que ser o cara que sabe todas as bocadas. Por quê? Já teve situações de chegar em Vila Verde, né? Que é que fica normalmente a região da Estrada Velha. Era 1h pouca da manhã, pedir apoio da polícia e ligar para o solicitante. Olha, estamos aqui na praça. Pode descer, SAMU. E, senhora, estamos com a polícia. Precisa não subir, SAMU, a gente está subindo. Por quê? Os meninos normalmente que ficam, né, tomando conta da região, eles normalmente não gostam que normalmente adentre com a polícia, né? Tem alguns deles, já teve situações de eu já fui normalmente ser abordado do ponto de vista de uma rua em frente a uma determinada UPA aqui de Salvador, 13h pouca da tarde. A gente adentrar e aí a solicitante, não, pode entrar que eu estou vendo vocês, podem vir. Quando a gente ia andando devagarzinho, devagarzinho, saiu 3 homens, uma no meio, com uma bichona desse tamanho, que era maior, até maior que o menino, que era um menino que estava segurando, e dois na lateral, que abordou o condutor e abordou a médica. Você toma aquele susto, né? Porque uma coisa é você vê cena de novela, coisa tal. Outra coisa é você vê uma arma apontada para você em si. Já teve essa situação. Ele não fez nada, mas assim, do nada, por ele estar indo do nada, a gente teve que parar. Ele perguntou qual era o endereço e atender quem. A solicitante, que era a filha, né, do senhorzinho, ela veio, explicou: meu pai tá assim, tá assado. Fui eu que chamei o SAMU. Ele pediu para abrir a porta da ambulância para ver se tinha algum policial, porque na cabeça dele, né, a gente tá levando o bicho, né, que eles chamam assim. A gente abriu a porta da ambulância. Ele olhou, SAMU, então pô, agora rápido, viu, SAMU? Rápido, bota e sai. Ele disse, meu filho, não precisa nem pedir. Comigo vai ser na velocidade da luz. Né? Eu disse, minha filha, se seu pai não anda, ele agora vai andar. Bora lá, ó. Vulco, trabalha aqui dentro e lá na frente a gente assiste ele em um local seguro. Porque quem vai ficar aqui é coelho, né? E tem outras localidades, como já teve situação retrasada, que o tempo está passando tão rápido, da equipe ser transferindo um paciente vítima de PAF e foi abordado já na direção do hospital do subúrbio, pediu que os profissionais saíssem, metralhou, matou mulher e homem dentro da ambulância, tem mais ou menos 2 anos isso. Eles abordaram. Então, assim, por exemplo, a gente tem toda a situação de violência. Então, por exemplo, esse rapaz do PAF, né, em tórax, abdômen, perna, que estava grave em uma determinada UPA, PAF, PAB, que é arma branca, ou qualquer coisa sinal de violência, a gente só sai na transferência acompanhado da polícia. Porque a gente pode ser abordado no meio do caminho, que começou, pode querer terminar o serviço, né? Então, assim, a gente tem um protocolo realmente, porque determinado local a gente não entra, gente. E tem local de Salvador que a polícia não entra. Imagine a gente. E um dia mesmo, em determinada região do subúrbio, a gente chamou, eu não sei o nome da comunidade, porque não é minha área, então, mas o condutor, olha, lá não entra não, só entra com a polícia. A gente esperou mais de 30 minutos na polícia, a polícia chegou. Quando chegou, não, a gente não entra lá não, enfermeira. Disse, mas menino, você não tá com seus trambolhos aí? 3 homens com um metralhador? Não, tem que ter reforço de mais 3 viaturas. Eu disse, pronto, se uma viatura levou mais de meia hora, calcule mais 3 para adentrar. Imagine O médico, três. né? O médico até novo, não, mas o paciente suspeita AVC, esse meu filho. Se a polícia está dizendo que não entra, o homem que está armado não entra, quem somos nós? Né? Porque, infelizmente, diziam que antigamente tinha um respeito um pouco maior. Hoje em dia,
né? Eles têm medo que seja aquela ambulância fake, né? E esteja na cabeça dele cheio de policial dentro, ou algo desse tipo. Então eles abordam mesmo. Então, assim, a única situação que eu já tive um pouquinho de pânico foi essa, por eles virem, mas ele pediu para abrir, foram muito educados. Posso dizer que foram educados. Tem outras realidades que as colegas relatam de eles ajudarem mesmo. É para remover, o paciente não queria. Pera aí que você vai sim, o SAMU não veio para cá à toa. Ele mesmo colocaram o paciente dentro da ambulância, a família aceitar, a família ficar pianinho. Então, assim, tem os prós e os contras, né? Mas a gente, Sim. graças a Deus, nunca tive, eu, Helena Fios, graças a Deus, normalmente já tive, não. Já tive, por exemplo, abordagem, como atendi uma gestante com pré-eclâmpsia, né? Chamou meio-dia e que se a gente entendesse, ó, bora agilizar, porque essa menina aqui complicar, né? Pré-eclâmpsia mesmo, clássica mesmo. Aí eu vim pra ambulância pra arrumar tudo pra ela vir. Aí apareceu o rapaz do nada. E aí, Samu, tá trazendo os bichos? Eu disse, a interna, coitadinha, tremia que nem o vara verde. Eu digo, não, maluco. Aqui, ó, olha aqui, ó. A gente tá atendendo aqui, ó. A paciente tá gestante, tá com pré-eclâmpsia, tá muito grave, precisa levar pra maternidade. Ó, Samu, não vê não. Isso aí, então fala pro povo pra não chamar a gente. Quem chamou, a gente tem que vir. Em pleno meio-dia, né? Então, assim, tem localidades que não tem dia, não tem hora, né? Então tem essa situação. Então já a única que eu passei foi isso, mas teve colegas de serem abordados, né, querer revistar a unidade, mandar a unidade voltar, não vai atender ninguém, volta. O papo é esse, com as bichonas lá. Então assim, isso é muito peculiar e depende do bairro. Só que Salvador hoje praticamente quase todo bairro tá tendo, né? Não tem mais um perfil não. A giripoca tá quebrando em tudo que é lugar. Temos aqui mais uma. Em todo Uhum. o seu tempo de assistência, o que mais te tocou? E se isso, quando aconteceu, você pensou a desistir? Desistir nunca, mas setor de momento de reflexão. A Covid. A Covid realmente foi. Eu tava fora da assistência uns 3 anos, voltei no olho do furacão, e aí você diz: ah, mas tá acostumado com morte. Você tá acostumada com morte, mas é diferente você ter um filho, como essa, eu nunca me esqueço. O pai tinha falecido há 2 dias de Covid, ele acionou porque a mãe estava com Covid, a idosa era idosa, pertence a pacote completo. E ela parou. E a equipe toda, porque querendo, a porta abriu e ele viu a gente reanimando. Ele falou: poxa, não deixe minha mãe Caramba. morrer, não, porque meu pai eu enterrei há 2 dias. A equipe parou assim, um olhou pro outro, tipo assim, fodeu, né? E você se tentar, e você vê com um profissional que não vai, né? É um paciente mais complicado, a gente adentrou para o hospital, levou para o hospital, e a gente soube que normalmente 2 dias depois ela veio a falecer. Né? Então, assim, foram situações de familiares mesmo. Outro foi de um rapaz que o irmão dele era considerado como. Ele disse: meu irmão mais velho, eu considero como meu. Eu não tenho pai, não tenho mãe, quem me criou foi ele. Não deixa ele morrer com essa doença maldita. Porque eu digo sempre: dentro da UTI, que eu sempre fiquei da UTI emergência, eu estou lá fechado. Então eu faço a intervenção. Não é quer dizer que não está acostumado com a morte. Você tá, mas você fez a intervenção e tal. Mas quando você tem um ente familiar no seu cangote, né? Pelo amor de Deus, porque fulano morreu. Pelo amor de Deus, salve de qualquer jeito. Eu não sei, minha vida vai acabar. Algo desse tipo. Isso é uma coisa que impactou, né? Por isso que eu digo, a saúde mental dos profissionais, né? Aquele momento, principalmente quem era a linha de frente, precisou. Trabalhei muito, né? A questão de fazer caminhada, e estava tudo lockdown, tudo fechado. A gente estava trabalhando sem se divertir, porque muita gente estava dentro de casa, mas a gente estava vendo, Sim. né, a situação grave. Então, isso que mais pesa foi essa questão, a Covid. Ao longo, não é, vou dizer que naturalizar, mas assim, acostumado, porque eu estava ali na minha zoninha de conforto, no meu setor fechadinho, tá tudo bonitinho. Ó, parou, bora lá reanimar. Mas quando você tem um familiar, um filho, eu pedi que a mãe morresse porque ele acabou de enterrar o pai há 2 dias. Meu irmão, parece que tá metendo uma faca na gente. Né? E a gente perceber como profissional que vai ser difícil reverter a situação. Aí você vê choro, é grito, é assim, porra, bora tentar fazer de tudo e você se sente meio impotente, né? Acho que mais a impotência que leva mais a nível de reflexão. Então, ao longo desses anos, foi mais questionamento do Covid. O Covid veio realmente diferenciador de águas,
né? Tanto de pensamento, atitude, de profissional, daquela coisa que você agora de manhã está bem, de noite você está lá internado, entubado e já perdeu o ente familiar, por exemplo. Dá valores, eu já sempre tive a questão de valorização da vida e com a Covid piorou, né? A minha religião me ajudou muito, eu sou espiritualista, então deu para compreender a nível de processos e tudo mais. Então foi um conjunto de coisas para não pirar a cabeção, né? Porque senão você realmente a gente brincava entre a gente para descontrair um pouco. Ele dizia, quem é o pé de coveiro hoje? E você teve um plantão, 5, 6 óbitos. Você tem um até normal, mas 5, 6 é complicado, né? De situações, idades diferentes, situações diferentes, é meio complicado. Isso foi mais impactante. A gente não lida com números, né? A gente lida com pessoas, com Uhum, histórias, com trajetórias. E realmente foi um processo muito complicado. Eu não estava na assistência e fiquei uhum, muito feliz por isso, sim. porque, né, pelo baque, eu fiquei na retaguarda de cá com as questões relacionadas à saúde mental. Uhum, Então, a gente ainda estava com as práticas, dos alunos, a gente teve que manter. E todo o peso das dúvidas, as interrogações, a contenção de ansiedade, as diversas situações, então foi tudo muito jogado para a gente da saúde uhum, mental e, ó, isso aqui é de vocês e resolva. Então, casa muito com o que você falou, que é o momento a gente ter que pegar essa casca que a gente acaba tendo muito na assistência. E mesmo com o olhar humano, a gente ainda tem que se fortalecer. Então, o uhum, gerenciamento de emoção também é bastante importante em todo o nosso processo profissional, porque são questões que não vêm com rótulos. Não, aqui, ó, isso aqui e resolva, uhum, né? Tá aqui com um pacotezinho. E muitas vezes uhum, a sociedade nos coloca nesse papel. sim. Ó, por favor, faça alguma coisa, né? E você ouvir, salve minha mãe. Passei por tal situação. Uhum, Imagine a responsabilidade que é colocado em seu colo e como você falou, de você estar vendo que não tem ali nada mais a fazer, mas a sua cabeça tá ali, ó, no salve minha mãe, porque eu acabei de uhum, passar por um luto e esse luto que ainda não foi elaborado. Nem uhum. imagine a cabeça profissional. Entendeu? Foi punk, mas foi vivenciado Aí e eu passado, graças a Deus. E é uma das coisas que eu mais bato, Ellen, na tecla Uhum, de como tivemos um momento de protagonismo assistencial, mas que depois já foi esquecido e que não deveria ter sido uhum, esquecido e que a gente ainda vai ter muitas coisas relacionadas a esse processo do próprio adoecimento, não só da nossa parte assistencial saúde, mas quanto populacional como um todo, das necessidades que a gente tem de maiores espaços para uhum. cuidar da saúde mental, né? Desse equilíbrio mente e corpo, e como isso faz tão bem para a saúde. E se a gente estivesse aqui colocando em números relacionados a essa parte assistencial, de como esse adoecimento, quantos casos de burnout que a gente vê aqui, pela, Sim, né, pela sobrecarga, pelas diversas questões que os profissionais acabam ali batendo de frente e como isso, infelizmente, ainda vem sendo muito negligenciado sim. quando a gente pensa, né, nos nossos colegas que nem sempre verbalizam ali algumas questões. Uhum, É complexo. Já estamos aqui caminhando para a finalização, mas uhum, antes disso, deixa eu tentar achar aqui quem foi a sua aluna uhum. que você estava na banca de TCC, peraí, Eita, essa aí então já que tem um ela falou aqui com tempinho. alegria, Denise, Denise. Já tive alguma Denise. Provavelmente acho que deve ter sido da Nassau ou Estácio. Banca de TCC. Denise,
Pronto, não sei se ela está aqui agora, mas ela passou Uhum, aqui com tanto carinho, uhum, com os retornos, né? As sementes sim. são plantadas, são os Uhum, frutos positivos. Eu achei isso tão bonitinho. Ela falando aqui com empolgação. Essa professora foi minha por 5 anos na instituição que fiz faculdade, a mesma presidiu a banca TCC, e ela feliz por estar aqui, né, uhum, encontrando. Então, professora Ellen, para a gente caminhar aqui para a finalização, tá? uhum, É, temos aqui algumas cabecinhas que ainda estão em um processo de formação, algumas outras que já são formadas, mas que podem pensar em, poxa, uhum, vou conhecer mais sobre essa área. Talvez seja mais interessante eu ampliar aqui um olhar sobre qual o uhum, conselho que você dá para quem está chegando nessa área ou para quem ainda tem essa área como uma possibilidade aí de investigação na caminhada da enfermagem. uhum. Qualquer especialização, né, é conforme a necessidade, o querer, né? Você está se especializando, você está ampliando o seu conhecimento, é de grande valia, né? Eu digo sempre que o tanto o estudante, o recém-formado, ele muitas vezes, vamos me especializar em quê? Ou senão ele, todo mundo está fazendo isso, o mercado abrange. Não, tem que fazer o que realmente, né, vocês têm normalmente interesse, porque isso é de extrema normalmente importância, né? E área de especialização é aquela área que você se sente, você acha que está apto, sente bem que é para se especializar para. Então, assim, seja qualquer uma delas, essa aqui normalmente também é uma área de vertente normalmente boa, porque também é uma área de atuação da enfermagem, unir, né, o núcleo interna de regulação dos hospitais, das UPAs. Eu preciso de alguém que tenha essa capacidade técnica para normalmente saber a nível de regulação, aqui pedir, como pedir, qual o momento, né? Você está, ela é de extrema importância. Né? Lembre que no final de tudo, quem vai ser beneficiado é o paciente. Né? Então, se eu tenho um entendimento técnico para essa parte de gerenciamento, né, de a nível de organização, muitas vezes hoje em dia, cada vez mais as empresas estão pedindo mais as suas especialidades. Né? Antigamente era um profissional que era mais antigo na casa, que tinha anos, que saía da assistência e era colocado para esse setor para entender. Hoje em dia não, estão querendo especialistas nessa parte de gerenciamento, de entendimento e compreensão. Então, se vocês gostam, façam, realizem, porque vão estar no currículo de vocês e tendo a oportunidade, vocês normalmente serão contratados. Ou, no mínimo, à frente do seu concorrente, você normalmente vai estar. Então, a indicação é realize normalmente nessas especializações, não fique só nessas, né? Eu sou intensivista, mas assim, só UTI, emergência, UTI, emergência. Não, temos diversas outras áreas. Eu digo sim, para a enfermagem ela é muito ampla, muito ampla. Cada um vai seguir a sua vertente, né? Então aproveitem, né? E se especializem. Que eu tenho esse conhecimento, ter a propriedade, de fato, está em um setor que você tem conhecimento de causa. Perfeito, perfeito. Então, professor, eu quero, em nome da Olga, aqui agradecer novamente a sua presença de uma forma tão clara, objetiva, sem rótulos, né? Tão leve como você é. Então, quero muito te agradecer novamente. Quero agradecer também aqui a presença de todo mundo. Mandaram aqui outro um beijo para você, Uhum, que também Cal, tá aqui como Cal, que foi sua aluna por 4 anos. uhum, E outras pessoas já estão aqui, ó. Isso aqui no WhatsApp, viu? Já mandando beijo, mandando beijo. Então, uhum. gente, eu Beijo quero, para eu todos. quero. Pois é uma pessoa querida. Eu quero Uhum, agradecer. Karine, pronto, Karine. O beijo aqui já uhum, foi já transmitido. E eu quero agradecer a vocês também que tiraram um tempinho de vocês, né, para absorverem um pouco desse conhecimento, para pensar sobre as questões aí que a enfermagem pode estar agregando na vida de vocês, tá bom? Só lembrando que nós temos mais um encontro, que aí eu vou estar realizando com vocês no decorrer da semana, e que os certificados a gente só vai estar realmente validando para quem conseguiu fazer a matrícula, porque a gente precisa desse e-mail para o envio, tá? Então não esqueçam disso. Por mais que algumas pessoas tenham entrado, a gente precisa do e-mail ali para que a gente consiga fazer o envio, certo? Professora, muito obrigado novamente, obrigado a todos. Tenham uma boa noite, um bom Obrigado, gente. descanso
Uhum. e até a próxima, gente. Até, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau, Vitor.